Marina havia se tornado um rosto familiar para o morador de rua por quem ela passava todas as manhãs. A saudação rotineira deles sempre foi amigável, mas mal ela sabia que suas interações estavam prestes a mudar drasticamente. Era um dia gelado de inverno quando o morador de rua fez um pedido que mudaria a vida daquela jovem para sempre. Ela não hesitou em trazer-lhe um cobertor para aquecê-lo, mas em troca ele lhe ofereceu algo que ela nunca poderia imaginar. O morador de rua insistiu em dar a ela seus preciosos pertences, contidos em uma bolsa esfarrapada. Marina foi dominada por uma sensação de mistério ao aceitar a bolsa do sem-teto. Ela não fazia ideia do que havia dentro. O gesto do sem-abrigo parecia conduzi-la numa viagem que iria alterar a sua percepção da vida e do mundo à sua volta. Marina não pode deixar de se perguntar o que havia na bolsa e o que ela estava prestes a descobrir. O mistério estava esperando para ser descoberto, e ela estava prestes a ser levada em um passeio que não esqueceria tão cedo. A insistência do morador de rua em oferecer a bolsa só aumentou a sensação de mau presságio. O que havia naquela bolsa que ele estava tão ansioso para doar? A princípio, ela não pensou nisso. O homem parecia bastante gentil, e a bolsa não parecia ser nada de especial. No entanto, quando ela pegou a bolsa dele, ela notou algo estranho. Estava incrivelmente pesada. Curiosidade despertada, ela não resistiu em descobrir o que havia dentro. Quando ela abriu a bolsa, seus olhos se arregalaram em choque, descrendo do que tinha em frente aos seus olhos. A mulher estava carregando o conteúdo da bolsa o dia todo sem nem perceber. O peso da bolsa era um lembrete constante, mas ela nunca havia suspeitado de nada. A mulher estava atordoada. O morador de rua havia lhe oferecido um mistério, e agora ela não resistia à vontade de resolvê-lo. Mas por que ele a escolheu? O que havia de tão especial nela? O mais importante, o que havia dentro daquela bolsa que estava tão pesada? O morador de rua simplesmente sorriu com a reação de Marina e desapareceu na multidão. A mulher ficou com mais perguntas do que respostas. Mas de uma coisa ela sabia com certeza: descobriria o que havia naquela bolsa e o que aquilo significava. O peso do mistério era pesado demais para ser ignorado. Marina agiu rapidamente e chamou as autoridades quando se deparou com uma situação estranha. Quando a polícia chegou, eles se depararam com um mistério que os deixou confusos. O que havia na sacola que o morador de rua tanto insistia em dar a Marina? Os policiais estavam determinados a desvendar o mistério e levar Marina para um lugar seguro. O conteúdo da bolsa era desconhecido, mas uma coisa era certa: o sem-teto havia desaparecido. Os policiais estavam em busca de localizá-lo e descobrir a verdade por trás da misteriosa bolsa. Enquanto vasculhavam as ruas, perguntas inundavam suas mentes. Por que o sem-teto deu seu único bem para Marina? O que havia de tão importante no que havia na bolsa? A rotina de Marina sempre foi previsível, até que essa figura misteriosa entrou em sua vida. Todas as manhãs, ela deixava seu apartamento nas ruas movimentadas da capital e se dirigia à estação de metrô. Mas algo estranho estava acontecendo. Um morador de rua havia se estabelecido na mesma esquina, a poucos passos de seu destino. Ele estava lá todas as manhãs, com um olhar assombroso em seus olhos. Ela não conseguia se livrar da sensação de que ele tinha algo para contar. O que havia naquele homem que a deixava tão curiosa? Ela foi corajosa o suficiente para descobrir a verdade? O homem a cumprimentava todas as manhãs na mesma esquina perto de sua estação de metrô. No entanto, durante semanas, ele nunca disse uma palavra para ela. Nesse dia, ele a abordou com um pedido estranho. Ele perguntou se poderia tomar um pouco do tempo dela e, para sua surpresa, pediu um cobertor. Marina aceitou o pedido, sentindo-se incomodada com o estranho encontro. Mal sabia ela que esse simples pedido mudaria sua vida para sempre. O comportamento misterioso do homem, combinado com seu pedido de um cobertor, deixou Marina se sentindo bastante desconfortável. Ela não conseguia afastar a sensação de que algo não estava certo. Ao relembrar aquele momento, ela sentiu uma sensação arrepiante de mal-estar. O que será que havia por trás de tudo isso? Por que alguém daria uma bolsa com seus pertences em troca de um simples cobertor? Com o frio do inverno sobre eles, não é surpresa que um morador de rua encontre consolo em algo tão simples. O tempo é essencial, e Marina está com pressa.
então ela promete trazer o cobertor para ele logo pela manhã. Enquanto corre contra o relógio, Marina não consegue deixar de se perguntar que segredos e desejos o morador de rua pode estar escondendo. Poderia este simples pedido de um cobertor ser o começo de um mistério muito maior e mais complexo esperando para ser descoberto? Marina acordou com o alarme tocando e soube imediatamente que estava atrasada. A sensação grogue de dormir demais tomou conta, e agora ela estava atrasada para algo importante. Ao sair de seu apartamento, ela desceu a rua em direção ao seu destino. Foi quando ela notou o morador de rua parado na esquina da rua. Ele batia o pé impacientemente e segurava uma grande mochila na mão. De repente, Marina lembrou-se do cobertor que pretendia trazer para ele. Ela havia esquecido completamente de trazer. A ideia de deixá-lo no frio fazia seu coração doer, mas ela sabia que não podia voltar, pois já estava atrasada para o trabalho. Marina passa por ele e pede desculpas, dizendo que trará o cobertor um dia depois. Ela não tem tempo de esperar pela resposta dele e corre para pegar o metrô. A mulher se senta no metrô e começa a se sentir culpada. Se ao menos alguém dissesse à pobre Marina que não havia necessidade de se sentir culpada por este homem. Marina tinha uma missão: salvar o morador de rua de mais uma noite no frio cortante. Ela havia se esquecido de levar o cobertor na noite anterior, mas estava determinada a consertar seu erro naquele dia. Correndo para casa depois do trabalho, Marina pegou o cobertor e foi levar ao homem. Mas enquanto ela caminhava em direção ao seu destino, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Então, ao se aproximar do abrigo improvisado do homem, ela foi repentinamente atingida por uma estranha sensação de mal-estar. A escuridão já envolvia as ruas quando Marina chegou. O homem estava sentado, de costas para ela. Ela se aproximou cautelosamente. Quando ele se levantou, ele pegou o cobertor que estava por perto e o agarrou com força. O silêncio entre eles era palpável, deixando Marina se perguntando o que o levara a esse ponto. Provavelmente ele já havia passado muito frio. Marina havia completado sua tarefa e estava ansiosa para voltar para casa. Ao se despedir do morador de rua, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. O homem permaneceu em silêncio, deixando Marina se perguntando o que se passava em sua mente. De repente, ele falou, revelando ter algo em troca por ela. Marina ficou intrigada, e não pode deixar de se perguntar o que o sem-teto tinha a oferecer. Este encontro foi diferente de tudo o que ela havia experimentado antes, deixando-a com uma sensação de mistério e incerteza. O que o sem-teto poderia ter para Marina? O homem se aproximou de Marina com um sorriso caloroso, e ofereceu a ela uma bolsa misteriosa. É justo, afirmou. Mas quando Marina rejeitou a oferta, a expressão do homem mudou. Seu tom tornou-se ameaçador quando ele falou: "Você não me deve isso, depois de me deixar passar mais um dia no frio." As palavras do homem pesaram na consciência de Marina, e ela aceitou a bolsa com relutância. Mal sabia ela, sua culpa logo a levaria por um caminho traiçoeiro cheio de perigo e mistério. O conteúdo da bolsa era desconhecido para Marina, mas ela tinha a sensação de que não era apenas um objeto simples. Marina estava exausta após um longo dia de trabalho, e o peso da bolsa que carregava só aumentava seu cansaço. Enquanto ela se dirigia para seu apartamento, ela não pode deixar de se perguntar o que poderia estar dentro que estava fazendo com que a bolsa ficasse tão pesada. Ela finalmente chegou à porta, largou a bolsa no corredor e desabou no sofá, cansada demais para dar uma olhada lá dentro. Mas se ela tivesse, as coisas teriam sido muito diferentes. Algo estava esperando na bolsa, e sua presença mudaria sua vida para sempre. Ela não conseguia afastar a sensação estranha da troca na noite anterior, mas tentou tirar isso da cabeça e foi para a cama. Na manhã seguinte, ela estava pronta para trabalhar, ansiosa para começar o dia e esquecer o estranho incidente. No entanto, ao chegar ao corredor para sair, ela se deparou com uma surpresa. Havia uma poça líquida ao redor da bolsa, e ela ficou em estado de choque. A mulher não podia acreditar em seus olhos, e o primeiro pensamento que passou por sua mente foi: o que pode ser isso? A misteriosa substância parecia estar se espalhando, e ela não pode deixar de sentir uma sensação de mal-estar. Marina estava prestes a sair quando viu um morador de rua, e teve uma vontade repentina de se aproximar dele, para finalmente perguntar o que havia na bolsa.
No entanto, quando ela se aproximou, ele sumiu. A área estava estranhamente limpa, e parecia que ele nunca havia existido. Ela não conseguia afastar a sensação de que algo sinistro estava em jogo. Isso foi uma piada cruel, ou ele estava se escondendo de alguma coisa? Ela não pode deixar de se perguntar que segredos o sem-teto havia deixado para trás. A mensagem que ele deixou para trás apenas aumentou o mistério, tornando-a ainda mais determinada a descobrir a verdade. O coração de Marina dispara quando ela se aproxima do cobertor cuidadosamente dobrado. Algo não está certo, e ela pode sentir isso. Ela decide suspender suas responsabilidades de trabalho naquele dia, determinada a desvendar o mistério. A ideia do que ela pode encontrar a faz voltar correndo para casa. Assim que ela chega, ela não perde tempo em ir até a bolsa, sua mente fervilhando de perguntas. Com uma respiração profunda, ela pega a bolsa e lentamente abre o zíper. Seu coração estava disparado quando pegou a bolsa. Marina finalmente reúne coragem para abri-la. No momento em que ela viu o que está dentro, ela tropeça para trás em estado de choque, um grito escapando de seus lábios. Ela fica sem saber o que fazer a seguir. Tudo o que ela sabe é que precisa agir rápido. O morador de rua que deixou esta bolsa deveria ser preso imediatamente. O pensamento causa arrepios em sua espinha, mas ela sabe que deve ser feito. Sem hesitar, Marina pega o telefone e liga para a polícia. Após várias tentativas de contato com as autoridades, chegam os primeiros policiais. Eles olham ao redor antes de fechar todas as janelas e fechar as cortinas. Em seguida, pedem a Marina que desligue o telefone e se afaste da bolsa. O que está acontecendo aqui? Marina se sentia presa em sua própria casa. Ela fica lá, completamente desnorteada. Os policiais acabaram de informá-la de que a bolsa em sua posse era ilegal e, para seu horror, ela percebeu que desconhecia seu conteúdo o tempo todo. Desesperada, ela implora aos policiais que levem embora, que tirem a bolsa de seu apartamento e acabem com o pesadelo. Mas a resposta deles não é o que ela espera. Os policiais riem e dizem a ela que não vão tirar dali de jeito nenhum. Seu coração dispara enquanto ela tenta entender a situação. Por que a bolsa seria ilegal? O que poderia estar dentro? Com ansiedade crescente, ela se vira para os policiais e pergunta por que não podem retirar a bolsa. Marina não era de desistir de um desafio, principalmente quando sentia que algo estava errado. Enquanto andava pelo apartamento, não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada. De repente, ela avistou vários oficiais amontoados, suas vozes baixas e urgentes. Sem pensar duas vezes, Marina se aproximou do grupo, com o coração batendo forte no peito. Ao se aproximar, ela ouviu a conversa. Eles falavam sobre a chegada do oficial responsável. Marina sentiu um arrepio. Seus instintos lhe diziam para ficar e ouvir, para descobrir o que estava acontecendo. Ela continuou ouvindo a conversa, esforçando-se para ouvir cada palavra. Então, rapidamente os policiais se dispersaram, deixando Marina sozinha no corredor. Ela ficou com uma sensação de desconforto e um desejo ardente de descobrir o que estava acontecendo. Marina sabia que estava em uma encruzilhada e que ela poderia ir embora, fingindo que nunca viu nada, ou poderia ficar e arriscar tudo para descobrir a verdade. Marina sentiu um nó no estômago ao olhar para o conteúdo da sacola. Mas, por que ela estava aqui, no meio dessa investigação policial, segurando essa bolsa misteriosa? Foi tudo uma coincidência ou ela estava realmente envolvida? As perguntas correram por sua mente, enquanto ela tentava entender a situação. Ela estava pronta para descobrir a verdade? Marina estava lidando com uma situação estranha e perturbadora, sua mente fervilhando de perguntas e confusão. Mal sabia ela que um mistério estava prestes a se desenrolar, algo que a deixaria na ponta da cadeira até o fim. Enquanto isso, uma equipe de policiais foi encarregada de encontrar o morador de rua que havia desaparecido. Eles foram até o local de sempre perto do metrô, mas ele não estava em lugar nenhum. No entanto, sua determinação valeu a pena, pois conseguiram reunir algumas informações que os levaram à sua localização. A porta do apartamento se abre, revelando uma figura sombria vestida com um uniforme de policial. Quando a figura entra na sala, Marina pode sentir seu olhar penetrante fixo nela. O homem não diz uma palavra, e quando Marina tenta se apresentar, ele permanece em silêncio, quase como se estivesse tentando intimidá-la.
O pensamento passa pela cabeça de Marina, fazendo seu coração disparar. A jovem pode sentir a tensão no ar, enquanto o oficial continua a encará-la. Ela não pode deixar de se perguntar o que esse encontro acarretará. Ela será capaz de se defender dessa figura misteriosa? Ou estará condenada a sofrer as consequências de seu próximo movimento? O chefe de polícia está determinado a descobrir a verdade por trás da bolsa, que foi acusada de roubar. Marina contou toda a história para a polícia desde que o homem a cumprimentou até a noite da troca. A oficial líder começa a falar, e sua voz é calma e confiante. Ela conta a história da sacola, do bicho de pelúcia congelado dentro dela, e de como foi dado como roubado por muito tempo. Marina fala de como era inocente o tempo todo, e que simplesmente estava no lugar errado na hora errada. Quando o homem deu a sacola para Marina, ele quis agradecer por ser a única que lhe deu atenção durante sua passagem pela rua. Mais tarde contaram a Marina que o bicho congelado era, na verdade, um animal extinto que havia sido roubado do museu. Ela não queria ser responsável por mais danos ao artefato, e não queria colocar o sem-teto em apuros. O morador de rua foi preso. Ele passou algumas noites em uma cela quente e confortável da polícia, onde recebeu comida e um lugar para dormir. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para poder continuar recebendo nossos vídeos. Até a próxima!